Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo e a gente vai entrar agora em outro assunto. Vamos falar da programação com decisão e também dos operadores ternários. Creio que nesse vídeo que estamos no momento a gente não deve chegar até os operadores ternários, mas é assunto desse módulo que a gente está entrando. Tudo bem? Então, eu vou te pedir para a gente fazer juntos o seguinte, ó, vamos mudar de projeto. É um novo assunto mesmo, tudo bem? Então vamos lá no PyCharm criar um projeto chamado prog decisão, decisal, né, sem acentuação nenhuma. Então, olhando ali o nosso PyCharm, eu ainda está na parte do vídeo da última aula, né? Vou fechar aqui os arquivos todos que eu tenho. Vou aqui também no menu File. Vou fechar esse projeto atual, vou selecionar ali Close Project. Ele fecha. E eu vou aqui então em New Project. E agora sim, o nome do projeto, conforme está pedindo aqui no material, prog decisal, decisão, né? Mas da forma como está ali, eu estou falando como estou enxergando, decisal, sem acento. Então, coloquei aqui o nome do projeto, já está sendo salvo no mesmo local onde eu venho salvando todos os meus outros projetos, e vou escolher a opção aqui para criar o projeto, e ele vai criando aqui devagarzinho. Enquanto ele está criando, vamos voltar para o nosso material aqui e seguir com as orientações aqui. O primeiro assunto que a gente vai conversar é o desvio condicional simples. Eu quero falar para você sobre programação com decisão, que é o nome até do projeto que a gente acabou de criar, e desvio condicional. Dependendo do material que você busque conhecimento aí por fora, livros, sites, outros cursos, alguns podem chamar de programação com decisão, alguns vão chamar de desvio condicional. O assunto é o mesmo e existem só esses nomes variados, tá bom? Existe o desvio condicional simples, o composto e o encadeado. Vamos começar pelo simples. Bom, o desvio condicional simples, ele ocorre quando a gente tenta fazer um programa onde um determinado trecho do código pode ser executado ou não. Então, o termo desvio condicional é justamente pelo fato de que uma parte da execução vai desviar e não executar um pedaço ali daquele seu código. Por isso o nome é desvio condicional, tá bom? Ou programação com decisão, por que tem esse outro nome também? Porque, de acordo com a lógica que a gente vai estar estipulando, será decidido executar ou não um pedaço do seu código. Então, é a decisão. Então, desvio condicional ou programação com decisão, os dois querem dizer simplesmente porque um pedaço do código pode ou não ser executado. Até então, a gente vinha fazendo a programação sequencial, e o que ela mais determinava era que seu código era executado na sequência do início até o final. E agora a novidade é que a gente não está mais numa sequência direta, eu tenho desvios, posso executar alguma parte ou não, mas tudo diante de uma lógica que a gente vai compreender tranquilamente. Tudo bem? Então, a primeira etapa, o desvio condicional simples. Então, conforme está aqui no material, um desvio condicional simples ocorre quando é realizado um teste condicional e um trecho de código é executado apenas se esse teste der verdadeiro. E a história do verdadeiro, né? A gente na aula passada, cliquei errado aqui, deixa eu voltar. A gente na aula passada chegou a falar de algumas variáveis que guardavam valores verdadeiro ou falso. A gente vai agora entrar muito nesse assunto para poder entender os desvios condicionais. Então, vamos lá. Cria um programa, aqui tem um exemplo, né? Cria um programa que pergunte dois números ao usuário. Em seguida, o programa deverá somar os dois números e apresentar o resultado se o valor for maior que 10. Eu até coloquei o se ali em vermelho para a gente realmente perceber aonde estaria o desvio na hora desse programa funcionar. A gente sabe fazer a primeira parte todinha, né? Perguntar dois números ao usuário e depois fazer uma soma, eu acho que isso já está muito tranquilo para a gente, né? Só que mostrar o resultado se o valor for maior que 10. E se não for? Se não for, ele não pode mostrar o resultado, ou seja, aonde estaria a linha de exibição do resultado, né? A linha do print com o resultado, essa linha pode ou não ser executada. Isso vai acontecer diante de um comandinho novo que a gente vai conhecer agora, que é o comando if. O
que traduzindo, literalmente quer dizer se. Por isso que eu já até também destaquei o vermelho ali também por esse motivo, tudo bem? Então, esse comando if, ele trabalha da seguinte forma. If, abre parênteses, e ali dentro a gente faz um teste, a gente verifica uma condição. Caso essa condição resulte em verdadeiro, então ele faz a execução da linha ou dos blocos de código, né, que eu quero executar ou não. Então, repetindo, se o teste é verdadeiro, ele executa uma determinada quantidade de linhas de código que a gente vai predeterminar ali. Se não, ele pula aquilo ali, ele não executa aquilo. Então é um comando if. O detalhe desse comando, a escrita dele é if, parênteses, o teste, fecha parênteses, 2 pontos. E aí em seguida eu sou obrigado a colocar o que a gente chama de uma forma indentada, ou seja, ele fica um pouco mais à direita. Na verdade, pode ser feito com a tecla Tab no seu teclado, essa parte de indentar, jogar um pouco mais à direita, ou pressionando espaço pelo menos 4 vezes. Normalmente a gente trabalha com 4 espaços juntos, né? E aí com isso o seu código que estaria dentro desse bloco if, ou seja, o que está sendo para executar ou não, ele fica mais à direita. Vamos trabalhar fazendo um exemplo sobre isso, tá bom? Eu já criei um projeto e agora nesse novo projeto eu vou criar um arquivo chamado desvio underline condicional underline simples. Então vamos lá fazer isso. Vou voltar aqui no nosso projeto novo, prog decisão. Ele abriu aqui esse nosso arquivo main, né? Sempre vem aberto nele. Vou fechar. Vou dar botão direito aqui no projeto, no prog decisão, direito aqui nele. Vou escolher new Python file, ok? E vou digitar aqui o nome do arquivo que eu estou querendo. Desvio, underline condicional, underline simples. Desvio condicional simples. Ele já criou o arquivo. E o nosso material pede, deixa eu até voltar aqui nele, pede que a gente crie um programa que pergunte os 2 números e faça a soma e somente mostre a resposta se der verdadeiro a soma for maior que 10, né? Se isso for maior que 10. Eu vou fazer aqui para a gente o seguinte, olha, eu vou primeiro colocar em formato de comentário de bloco, a gente já aprendeu isso, né? Eu vou colocar aqui, ele até entrou um pouquinho estressado aqui. Vou fazer assim. Pronto. Agora está cabendo na nossa tela. Esse é o enunciado da nossa questão e é interessante que a gente trabalhe com o enunciado aparecendo, pelo menos em comentário, para que você, ao voltar nesse arquivo, entenda o que foi proposto aqui, né? Então, eu preciso perguntar 2 números ao usuário. A gente já viu isso em diversas aulas anteriores. Eu vou criar uma variável para fazer cada uma pergunta dessas. A variável num1, a minha primeira criação aqui. Como eu vou perguntar um valor numérico, eu preciso que a resposta seja salva como inteiro, eu boto int, abro parênteses, em seguida entro com o nosso input e faço a pergunta, o pedido ao usuário, né? Fiz assim, digite um número, vou copiar e colar para ganhar tempo em relação à segunda pergunta, é só botar digite outro número. Então, o usuário vai me digitar um número que vai cair na variável num1 e outro número que vai cair na variável num2. Em seguida, eu vou fazer uma soma, vou criar uma variável chamada soma, e vou fazer o cálculo onde será armazenado nessa variável a soma dos valores num1 e num2. Normalmente, a saída agora seria basicamente que você fizesse um print mostrando quanto deu a soma. Por exemplo, poderia ser algo assim. Posso usar aquele nosso famoso, a nossa formatação F-string, né?
onde eu já coloco um F aqui antes, e dentro da chave eu já puxo a variável que eu quero. Então ele vai exibir a soma dos valores. Até aqui, tudo maravilhoso. Botão direito, vou rodar, e qualquer valor que eu insira aqui, ó, 3 e 4, ele me disse que a soma é 7. Mas não fizemos exatamente o que a questão está pedindo, né? Aqui é que vem a novidade, olha. Eu devo apresentar o resultado se a soma desse resultado passar de 10. E observa que eu fiz agora no exemplo 3 e 4, a resposta é 7, e ele apresentou a resposta. Pela lógica aqui da questão, ele não pode apresentar se não chegar em 10. Então, para isso, esse print não pode ser simplesmente da forma como está. Eu vou até remover ele daqui, vou dar um Ctrl X para recortar ele, e vou usar agora o que a gente precisa reconhecer, o comando if. O comando if, eu digito ele, abro parênteses, e ali dentro do parênteses eu coloco o teste que eu preciso fazer, o teste condicional. Qual é a condição que esse if vai analisar, que esse se vai analisar? A minha condição, conforme o enunciado aqui está explicando para mim, depois de somar os dois números, já tenho eles somados então na minha variável soma, depois de somar eu preciso verificar se ele é maior que 10. Então eu preciso verificar se o valor da variável soma é maior que 10. É assim que a gente coloca. Então isso aqui é o teste condicional diante do enunciado que eu estou recebendo, do problema que eu estou tendo que resolver, né? Então preciso olhar se essa variável passou de 10 o valor que está nela. Aqui eu coloco 2 pontos e dou Enter. Observa que o PyCharm, quando você coloca 2 pontos e Enter num if, ele não encosta mais o cursor na lateral esquerda. Ele já está um pouco adentro. Isso é a nossa indentação. É justamente o que eu preciso para explicar e para fazer funcionar esse if. Todos os comandos que eu colocar aqui abaixo, que estejam nesta direção, nesta margem, vamos chamar assim, um pouco mais adentro, a gente considera isso como sendo código em bloco dentro do if. Isso só vai ser executado quando essa parte daqui do if, esse teste condicional, der verdadeiro. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, a resposta que eu tinha feito antes. A soma dos valores inseridos é 10. No caso, desculpa, é o que está na variável soma. Essa linha, eu preciso que você compreenda o seguinte, ela está dentro do bloco do if. Isso eu sei porque ela está um pouco mais à direita. Qualquer outro comando que eu fizer aqui, se eu fizer um outro print aqui, por exemplo, explicando algo do tipo: este comando está dentro do if. Vou botar assim. Essas duas linhas só serão executadas quando esse teste der verdadeiro. Se esse teste der falso, elas não serão executadas. Porém, se eu colocar qualquer outra coisa em seguida que esteja de volta encostado à margem esquerda, isso eu só fiz colocando um backspace, né, para ele voltar ali para a margem de novo. Se eu fizer, por exemplo, um outro print aqui com a seguinte mensagem: eu preciso que você compreenda que esse print já está fora do if. E não é pelo fato de eu ter pulado uma linha, não. Eu posso até colocar assim. Ele continua fora. Se eu colocar ele, agora eu vou botar o cursor antes dele, apertar o Tab e ele vier para a direita, agora ele está dentro do if. Aqui assim ele está fora. Eu vou deixar assim para você ver a execução. Vamos lá. E vamos lá, digite um número. Eu vou colocar primeiro, então, dois números baixos que não chegam em 10 a soma. Então, de novo, 3 e 4. Observa que ele só escreveu para mim, ó, fim do programa. Como é que isso funcionou aqui? Ó? Eu coloquei 3, 4, em seguida o Python fez a conta, que deu 7, e guardou na variável soma. Então, ele veio aqui, ó, se a soma for maior que 10. Esse teste que eu estou selecionando ali em azul só pode dar verdadeiro ou falso. Isso é muito importante, essa compreensão. Isso não dá como resposta um número. É simplesmente, isso é verdadeiro ou é falso? Então, soma é maior que 10. Isso é verdadeiro ou é falso? Nesse caso, onde eu coloco 3 e 4, isso é falso. Deu 7, 7 não é maior que 10. Dando falso, ele não executa
esta parte aqui do comando, esta parte do meu programa, desculpa, essas linhas de comando que eu selecionei não são executadas, porque elas estão dentro do bloco do if, e como o teste deu falso, ele pula isso. Por isso que ele só executou esta daqui, ó, fim do programa. Ele pulou as outras anteriores e veio para essa que já está fora do if. Vou rodar o programa de novo e vou colocar números altos, tipo 8 e 9. Observe agora que ele me trouxe a resposta explicando, ó, a soma dos valores inseridos é 17. Então ele executou essa linha aqui. Para ele executar essa linha, qual foi a lógica? Eu escrevi 8 e 9, a soma deu 17. Então olha só, se 17 é maior que 10, 17 é maior que 10? É, isso dá verdadeiro. Então, dando verdadeiro, ele executa tudo que está dentro do if e tudo que vem depois também. Esse comando aqui vem depois, né? Então, observa aqui que ele teve, ó, a soma dos valores inseridos é 17. Esta é a primeira frase que está dentro do if. Depois ele trouxe, este comando está dentro do if. É a segunda é a segunda frase que está dentro do if. Quase não saiu. E também escreveu o fim do programa. Só que essa linha já está fora do if. Só que ela vai ser executada sempre, né? Repara que quando eu executei antes com um número baixo, ela também rodou. Então, o comando fora do if ele é executado sempre. Ele não está mais no desvio. O desvio condicional foi isso aqui, né? Houve um momento em que isso foi executado e houve um momento que isso não foi executado. Isso é o desvio condicional. E nós estamos falando do desvio condicional simples. O simples, pura e simplesmente porque ele executa ou não aquele trecho de código. Eu também tenho um outro desvio condicional, que é o composto, onde diante de um teste condicional que eu faço, eu defino se um código é executado ou se um outro código é executado. Então daí é o composto. Dependendo da resposta do teste condicional, ele vai executar um trecho de código ou um outro trecho de código. Então agora é um ou outro a ser executado. Então, na lógica, a gente tem o if, que vai testar a condição, e se essa condição der verdadeira, ele realiza a execução de um bloco de códigos que eu coloco para aquela ação verdadeira. Depois eu escrevo else, e else quer dizer se não. Então, se não, ou seja, se o teste lá em cima deu falso, ele vai rodar o que está no senão, no else, ou seja, a segunda parte do bloco de código. Vou fazer um exemplo com isso. A gente vai criar um novo arquivo no Python, lá no nosso PyCharm, chamado desvio condicional composto. Então, vou lá para o PyCharm, vou fechar esse carinha aqui e esse, botão direito aqui no projeto, New, Python File, e vou lá, ó, desvio condicional composto. Tá bom? Vou trazer aqui o enunciado para esse nosso aprendizado aqui. Deixa eu corrigir de novo, que quando eu copio e colo ali do PowerPoint, ele dá um problema. Isso. Então, olha só. Crie um programa que pergunte a idade de uma pessoa. Em seguida, o programa deverá informar se a pessoa é menor de idade ou se é maior de idade. Simples, né? Vamos considerar aí o limite em 18 anos. Quem tem até 17, quem é menor do que 18, nós vamos dizer que ela é menor de idade. Quem tem de 18 em diante, ela é uma pessoa maior de idade. Então, para isso, eu vou criar uma variável, vou chamar aqui de idade. Vou fazer uma pergunta onde eu preciso guardar a resposta no tipo inteiro. Então, eu escrevo int, depois input, e peço a idade ali da pessoa. A pessoa vai me responder e isso vai ser salvo na variável idade. Em seguida, eu vou fazer o teste. Ó. Se a variável idade, por exemplo, posso testar por esse caminho, se ela for menor do que 18, poderia também se testar pelo maior ou igual, né, para pegar o outro lado da galera aí, mas não, vou pelo menor do que 18. Se a idade for menor do que 18, dois pontos, Enter, observa ali onde o PyCharm colocou o cursor, né,
Então eu vou já fazer uma exibição ali dizendo: você é menor de idade. Então, veja bem, até aqui é um desvio condicional simples, né? Se a idade for menor do que 18, ele escreve isso. E se não for? Se não for, por enquanto, ele não escreve nada, né? Mas eu estou querendo trabalhar o desvio condicional composto, ou seja, se não for, eu tenho uma outra resposta. Então, se eu colocar ali else, dois pontos, sozinho o PyCharm encostou esse else novamente no lado esquerdo. Eu também poderia ter feito isso manualmente, mas o PyCharm tem essas facilidades para a gente, né? Então, ele encostou esse else do lado esquerdo para dizer o seguinte, olha, esse else é a continuação do if, mas ele já está fora do bloco interno do if, né? O bloco interno aqui desse if é só uma linha, poderia ter outros comandos aqui, poderia ter cálculos também, tá? Eu só estou exemplificando com print, mas poderia ter um cálculo acontecendo, uma atribuição de um valor a uma variável, tudo pode ser feito dentro desse bloco de um if. Mas eu só estou colocando assim, que é uma forma simples, né? Um exercício simples. Então ali depois do else, eu dou enter e observa que ele novamente veio para a direita. Isso quer dizer que eu agora estou num outro bloco que dessa vez está dentro desse else. E eu vou colocar a seguinte mensagem ali, ó. Você... Saiu tudo errado. Deixa eu copiar daqui. Melhor para mim. Assim. Você é maior de idade. Então observe aqui o seguinte. Se a idade for menor do que 18, ele executa este código aqui. Se não, ele executa o outro. Atenção, o else não abre outro parênteses para você testar outra coisa. Ele ainda está baseado no teste lá em cima. Então, se a idade for menor do que 18, ele faz isso. Se não for, ele já faz o outro. É assim que a gente tem que compreender, tá bom? Vou executar aqui com o botão direito, run, informe a sua idade. Vou fazer algumas execuções aqui para a gente ver como isso funciona. Se eu falar um valor baixo, por exemplo, 10, ele me diz que eu sou menor de idade. Ou seja, 10 é o que caiu na variável idade. 10 é menor do que 18. Lembra que o teste só dá verdadeiro ou falso. Então, dá verdadeiro. 10 é menor do que 18. Então, ele executou esta parte do código e não executou esta outra. Então, saiu aqui, ó, você é menor. É essa parte aqui que apareceu. Se eu executar de novo e colocar um valor alto, por exemplo, 30, ele me diz que eu sou maior de idade. Então, como isso aconteceu? 30 é o que está na variável idade. Idade, 30. 30 é maior, 30 é menor do que 18? Não. 30 não é menor do que 18. Então, isso dá falso. Dando falso, ele não executa esta parte e executa o que está no senão. O senão, né, o else, só é executado quando o teste dá falso. Então, agora ele escreveu, você é maior de idade. Ok? Então tá lá, você é maior de idade. Mais um teste para a gente finalizar aqui essa explicação, eu vou colocar exatamente 18, que é o valor que está sendo considerado ali como o limite entre quem é menor e quem é maior, né? Eu vou responder 18, vou dar Enter, e ele me diz que eu sou maior de idade. Como é que ele raciocinou aqui? Ó? 18 foi o que caiu na variável idade. Aí vamos lá. 18 é menor do que 18? Não, não é menor. O teste dá falso. Dando falso, ele vai fazer o senão, que vai dizer que eu sou maior de idade. Então, desvio condicional composto é o momento onde eu tenho aqui um teste acontecendo com if e, diante desse teste, ou um trecho de código é executado ou um outro, é o composto, um dos dois vai rodar, mas só um deles. Ou é o que está no if ou o que está no else, tá bom? Lembrando que eu posso ter várias linhas de comando, tanto para o if quanto para o else, basta que você venha fazendo todos na mesma direção ali. Esse bloco aqui estaria todo mundo dentro do if, e se eu continuar aqui com mais coisas, esse outro bloco estaria todo dentro do else, e se eu jogar à esquerda, já sair de tanto do if quanto do else. Vou inclusive fazer um teste final, tirando isso daqui, deixando assim, mas vou colocar um outro print aqui, com aquela frase que eu usei anteriormente, fim do programa. E vou rodar para a gente ver, ó, se eu botar uma idade baixa, por exemplo, 2,
eu sou menor de idade e fim do programa. Então ele rodou esta parte aqui, não rodou o else, mas rodou o que vem depois, que isso vai rodar sempre. Executando novamente, vou colocar agora uma idade alta. Eu sou maior de idade e fim do programa. Então, olha, ele não executou aqui, porque 30 não é menor do que 18, então deu falso. Ele pulou para o else, disse que então que eu sou maior de idade, e também acabou o if else, e ele executou o que vier depois. E veio essa linha e ele executou ali. Tudo bem? Então, a gente agora precisa praticar bastante os desvios condicionais simples e compostos. Basta que você acesse a nossa lista de exercícios e faça as questões, cada uma em um arquivo Python diferente, por favor, tá bom? Pode nomear cada arquivo como questão 1, questão 2, questão 3, pode seguir nesta linha e vai fazendo, colocando o enunciado em comentário e solucionando. Só assim, praticando, que a gente vai fixar mesmo todo o conteúdo que a gente tem aprendido. Tá bom? Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até lá!